Bom dia, pessoal! Aqui é a professora Elaine e hoje nós teremos aula de Biologia. Na aula de Biologia de hoje, nós vamos falar sobre a educação ambiental. Esse conteúdo está aí no capítulo 6 do livro de vocês, a partir da página 96. Bom, pessoal, acredito que vocês já ouviram falar sobre a educação ambiental no nosso cotidiano. São trabalhados vários temas sobre a educação ambiental, sobre a conservação do meio ambiente. Então, só para definir aqui, a educação ambiental, eles são todos os processos por meio dos quais os indivíduos e a sociedade elas constroem. Então, elas vão construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente ele é de extrema importância para a nossa retirada de recursos da sobrevivência. Então, nós precisamos do meio ambiente. Então, para que o meio ambiente ele seja conservado, é necessário a educação ambiental. Mas por que a gente tem que conservar o meio ambiente? O que está acontecendo que tem que ser trabalhada a educação ambiental? Bom, por conta do impacto ambiental. Então, assim, o meio ambiente ele vem sendo agredido direto ou indiretamente pelos seres humanos, por nossas atividades humanas. Então, o impacto ambiental ele vem ser definido por qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota e as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E a qualidade de vida dos recursos ambientais também. Então, quando a gente polui aí muito um rio, quando a gente faz aí uma retirada muito grande, excessiva de árvores, então todas essas atitudes humanas, ela vai agredir direto ou indiretamente o meio ambiente, e essas agressões elas vão ter consequências, tanto na qualidade dos recursos ambientais, quanto na biota, quanto nos recursos que o meio ambiente pode oferecer, que vai reduzir ou até mesmo desaparecer. Então, agora nós vamos falar sobre alguns impactos ambientais causados pelas ações humanas. Então, primeiro a gente tem a superpopulação, depois nós temos a poluição, degradação do solo, desmatamento e degradação da fauna e flora. Para quem não sabe, fauna são os animais e flora são as plantas, ok? Plantas, árvores, tudo que for de vegetação. Então, vamos falar agora sobre cada um desses tópicos, ok? A superpopulação, ela significa a existência de um número de pessoas muito maior do que a capacidade de suprimentos contido na natureza. Desse modo, os recursos indispensáveis para a sobrevivência humana não seria suficiente. Então, a superpopulação ela é o excesso, do número de pessoas, e aí quanto mais pessoas, mais a procura aí de recursos. E quanto maior a procura de recursos, maior vai ser a retirada aí desses recursos da natureza. Então, isso aí pode causar, com o tempo, a insuficiência desse recurso. O mundo pode chegar a um tempo que não vai mais aguentar. Como a gente fala muito sobre o desperdício da água, que anda desperdiçando muita água, consumindo muita água, e pode chegar, e vai chegar, sim, um dia de que esse recurso natural ele vai acabar. Então, todo o consumo excessivo pela superpopulação, tudo que é consumo excessivo, ele gera, sim, impacto na natureza. Principais consequências da superpopulação: esgotamento mais acelerado dos recursos naturais, como eu falei para vocês, por exemplo, da água, desaparecimento das áreas verdes, quando a gente faz aí uma retirada muito grande de árvores, então isso vai ocasionar o desaparecimento de áreas verdes, de diversas florestas. Possíveis extinções de espécies. Então, com a caça excessiva, porque o número da população aumenta, então com a caça excessiva, maior consumo dos animais, pode sim haver várias extinções de espécies. Uso excessivo da água, acabar aí a água, e, além disso,
aumenta aí o índice de poluição. Então, aumenta aí todo o índice de poluição no ar, na água e no solo, certo? Então, vamos falar agora sobre poluição, pegando o gancho aí da consequência da superpopulação, né? Que com a superpopulação tem um consumo aí excessivo de materiais e aumento aí de fábricas, então aumenta os resíduos, aumenta o lixo e, consequentemente, aumenta a poluição ambiental. Então, a produção do lixo, a poluição, ela engloba tanto o ar, a água como o solo. Então, esses três fatores eles são poluídos e eles geram consequências devastadoras no meio ambiente. Como, por exemplo, eu coloquei aqui que é o efeito estufa, o aquecimento global, que ocorre através da produção de gases feito pelas indústrias, pelo uso de carros, que está aí causando consequências terríveis no meio ambiente, como, por exemplo, o aumento do nível oceânico. Por que ocorre o aumento do nível oceânico? Porque vai ocasionando aí o derretimento das geleiras. Então, isso é uma consequência aí da poluição. Além também da poluição das águas dos rios e oceanos, que torna cada vez mais difícil obter a água potável. Outro fator muito grave aí da poluição é o aumento dos surtos das doenças devido aos lixões. Então, com a maior produção aí de lixo, também ocorre aí uma maior consequência de doenças. Na educação ambiental, é trabalhado a política dos R's, que é reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar. Também é trabalhado diversas técnicas, não descartar o lixo, tentar reduzir aí essa produção do lixo, tentar reutilizar. Então, a educação ambiental ela trabalha diversas formas aí para reduzir esse índice aí de poluição. Terceiro tópico, na verdade, que nós vamos falar aqui, é sobre a degradação do solo. Ela consiste em todo o processo relacionado à sua destruição. Então, a degradação do solo ela está diretamente ligada ao desmatamento. Por quê? O solo ele é protegido pela vegetação, pelas plantas. Então, quando ocorre aí um desmatamento, uma retirada aí dessas plantas, o solo ele fica sem proteção. Então, essa retirada, esse desmatamento, ele pode ser feito tanto pela exploração das plantas, ou também pode ser feito aí por queimadas. Então, aí ele tira todos os nutrientes do solo, tira aí toda a proteção do solo e ele fica suscetível à degradação. Quarto tópico que nós vamos falar é sobre o desmatamento. O desmatamento ele é atualmente um dos maiores desafios da humanidade, porque mesmo com a educação ambiental, com toda a conscientização, ele vem aumentando cada vez mais. E ele preocupa o mundo todo, porque ele afeta diversos fatores. O desmatamento também pode ser chamado de desflorestamento, que consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado local. Como a gente conhece aí, diversas florestas que estão com uma área extensa de desflorestamento, como a nossa floresta amazônica, que ela tem aí uma área extensa que foi desmatada e em fotos a gente já vê o panorama aí dessa área de desflorestamento, que é a perda toda aí dessa cobertura vegetal. Então, com a perda da cobertura vegetal, consequentemente também os animais que viviam aí nessa região vão ter que sair. Ou eles vão morrer, não vão sobreviver, ou eles vão ter que procurar em outra região, outro habitat. Agora nós vamos falar da degradação, pegar aí o gancho, né, falando aí dos animais, vamos falar agora sobre a degradação da fauna e flora. Então, na degradação da fauna e flora, ela vai falar sobre as extinções das espécies, degradação ambiental, introdução de espécies exóticas, comércio de espécies silvestres e a caça predatória. Tudo isso, ela degrada aí e prejudica a fauna e a flora. Por quê? A extinção de espécies, ela acontece, primeiramente, um dos fatos que ocasiona aí muito é a
caça excessiva e o desflorestamento, porque o desmatamento aí das florestas, ela faz com que os indivíduos eles percam o seu habitat, percam a sua região de moradia, e aí ele vai para outro local, no qual ele vai sofrer aí competição e alteração também do ambiente. Então isso aí também eleva a extinção das espécies. Introdução de espécies exóticas, o que é isso? É quando a gente pega uma espécie de outra região, por exemplo, a gente pega uma espécie de planta lá da África, um animal de lá, e introduz aqui. Então, isso também ocasiona a degradação da fauna e da flora, porque ele vai competir com as espécies locais. Comércio de espécies silvestres é bem conhecido, ocorre muito aqui no Brasil, que é esse comércio, essa venda, essa caça para a venda das espécies silvestres. É ilegal, não é uma atividade legalizada. Isso também degrada aí e prejudica o meio ambiente, porque vai ocasionando também a extinção das espécies, com a caça excessiva. E por fim, a caça predatória, né? Que é a caça para consumo, que também não pode ser excessiva, tem que ser controlada e ocasiona também aí a extinção e a ameaça a certas espécies. Pessoal, peço que vocês façam aí a atividade do livro na página 112 e 113, ok? E por hoje é só.